Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa aula de metodologia científica e gestão eclesiástica, só que agora dando nosso primeiro dia de gestão eclesiástica, o segundo bloco, tá bom? Nossas aulas são gravadas. Continuando aqui, nós estamos apresentando as 3 habilidades do administrador, e então vou continuar com os slides, eu vou agora passar rapidamente, porque essas informações que o professor Meirelles deixou aqui, são aquelas informações de conceito amplo sobre administração, sobre gestão, e aí vocês vão ver, e se algum dos irmãos quiserem se aprofundar mais sobre o tema, depois a gente passa uma bibliografia para vocês. Mas eu vejo que, no âmbito da gestão eclesiástica, eu não quero ficar perdendo muito tempo sobre esses assuntos, que seriam assuntos mais técnicos e históricos, né? Lembrando, não é que estamos desprezando esse conhecimento, pelo contrário, é porque, como o nosso tempo ele é escasso, nós precisamos concentrar nas informações que tenham muito mais a ver conosco. Como há pouco eu falei sobre esse slide, né, podem ver que esse slide, inclusive, essas 3 habilidades do administrador, que é a alta direção, a gerência e a supervisão, na pirâmide propriamente dita, temos a execução das operações e aqui o fazer e o executar, que seria nessa outra coluna aqui à direita. Então, percebam que isso é para uma empresa, isso é para uma instituição ou para uma ONG, mas também pode ser aplicado numa igreja, com as suas devidas proporções, com as suas aplicações corretas. Sabendo que Deus levanta pessoas, muitas vezes, que têm uma capacidade cognitiva muito elevada, mas muitas vezes esses irmãos não têm uma vida muito espiritual, ou seja, para a vida da igreja, eles terão a sua utilidade, é óbvio que sim, foram dotados com uma mente brilhante, mas sejamos honestos aqui, nessa terceira coluna, que é a parte de baixo, que é o nível operacional, supervisão, ou seja, as habilidades técnicas. Vamos pensar aqui como os obreiros da igreja, as pessoas mais simples da igreja. E aqui fica uma dica para vocês, meus irmãos, nunca desprezem obreiros que têm um coração com muita piedade. Porque como a igreja, ela não é uma empresa, as pessoas que mais contribuirão com a vida e a saúde da igreja serão as pessoas que mais são piedosos ou consagrados. Não necessariamente serão as mentes mais célebres, porque as mentes mais célebres, elas têm a sua utilidade e terão muita utilidade se eles forem consagrados. Mas é natural, como domingo eu preguei, e falei, inclusive, sobre conhecimento e temor, e quando eu estava trabalhando sobre conhecimento, eu usei o texto de Tiago 3, que fala sobre a sabedoria do mundo e dos homens e a sabedoria de Deus. É muito fácil as pessoas inteligentes da igreja se perderem com a sua mente, porque elas vão querer fazer uma igreja segundo a perspectiva humana. E a igreja não é humana, a igreja é espirituosa, a igreja é espiritual. Então, percebam que o que vai determinar saúde na igreja, muitas vezes, é o quê? É o nível de consagração. E muitos obreiros, muitas vezes, eles têm pouca formação acadêmica, pouca formação, eu diria, até eclesiástica, no sentido teológica, mas muitas vezes são homens de oração, de jejuns, que vão dar uma saúde enorme à igreja e ao pastorado, que seria essa parte de baixo, são as habilidades técnicas. Eles têm o básico para servir bem numa portaria, para servir bem ali como um auxiliar, de quem sabe até nas tarefas mais manuais, mas por serem muito piedosos, muito crentes, eles terão um discernimento muito aguçados, eles entenderão as escrituras e eles poderão contribuir muito com a igreja. Percebam que na sociedade, essas pessoas que têm uma habilidade técnica, têm ali a sua utilidade, são pessoas importantes, mas são chão de fábrica. Na igreja, os irmãos, e aqui fica até um outro destaque, as irmãs do ciclo de oração, as anciãs, os anciãos, as pessoas que já não têm muito mais vigor, mas são piedosas, meus irmãos, são pérolas de Deus para a nossa vida.
Perceba que os valores da igreja são diferentes dos valores da sociedade, tá bom? Então, alguns princípios das habilidades da administração secular, você pode aplicar na igreja, mas outros já não se coadunam, tá bom? O, Então, pode falar, Júnior? os apóstolos, Pedro, Lucas, Paulo, eles tinham habilidades técnicas ou habilidade intelectual. Isso tudo ele deixou de lado para viver a questão espiritual. Por exemplo, Felipe, Pedro, João, Lucas, que era médico, o próprio Paulo, para poder se empenhar na obra espiritual. O que a gente vê da igreja é o contraste da igreja atual. Moderna, né? Inclusive, Júnior, eu concordo com você, podem ver que muitas igrejas, principalmente aqui, entra nas igrejas históricas, e elas têm aquele viés assim, quando uma pessoa fala 3, 4, 5 idiomas, faz citações de obras clássicas, tem uma mente brilhante para alguns conceitos da história, muitos já olham assim, um futuro pastor, não necessariamente. Não necessariamente. São pessoas que foram dotadas de uma intelectualidade, mas isso não quer dizer que eles serão instrumentos de fato no reino. E porque a sua colocação foi muito oportuna. Pode ser que sim, mas não necessariamente, porque os valores de Deus são diferentes dos valores da sociedade. É claro que, fazendo um comparativo, os apóstolos, com exceção de Paulo e de Lucas, a maioria deles eram indoutos, e a palavra indouto significa aquele que não é doutor. Não significa que eles não tinham competência, não significa que eles não tinham habilidades. Eles tinham, mas era limitado, porque eles não, por causa da sua situação social, financeira e até da localidade onde eles moravam, que era lá na Galileia. Então, vocês notam que eles eram empresários, alguns eram revolucionários, Exatamente. mas, com exceção de Levi, que era um publicano, era rico, mas era rico por outros motivos. Então, tirando Levi, né, no caso desse bojo, a gente nota o seguinte, que eles eram indoutos, ou seja, eles eram pessoas comuns. Mas o comum daqueles dias, a gente não pode esquecer de que eles falavam aramaico, conheciam bem o hebraico, e também eles dominavam o grego e arranhavam no latim. Ou seja, eles eram poliglotas. Sendo indoutos naqueles dias, eles já eram poliglotas. Então, Paulo, que é uma pessoa fora da curva, e aí Lucas também entra um pouco fora da curva, porque, no caso, Lucas fez medicina, ele já teve um privilégio a mais, mesmo que os médicos daqueles dias eram diferentes dos nossos médicos. Os médicos daqueles dias eram pessoas que eram os escravos de pessoas ricas, e essas pessoas ricas enviavam esses escravos, que eram os escravos com maior capacidade intelectual, para aprenderem a medicina, para depois trabalharem para esse senhor. E muitos desses que voltavam e trabalhavam, eles prosperavam e alcançavam até a sua independência, compravam a sua cidadania. Então, mas a história da medicina daquele dia era diferente. Paulo já era fora da curva. Paulo já dá para ver que possivelmente era de uma família nobre, ou ele já desde cedo era um gênio, por isso que as escolas de Paulo e até o currículo de Paulo é acima da média. Ele fazia parte da aristocracia judaica, ele estuda aos pés de Gamaliel, ele fazia parte da escola dos fariseus de fariseus, ou seja, da nata, e ele também teve a formação em Tarso, na Universidade de Tarso. Ou seja, ele era doutor. Paulo era um doutor. Mas mesmo Paulo, o bom exemplo, ele deixa tudo para seguir o evangelho e põe tudo, né? É isso que emerge a crítica, né, em relação à igreja institucionalizada, porque esses homens tinham habilidade, técnica, tinham capacidade, e eles abandonaram isso por quê? Porque a igreja a igreja do Novo Testamento, todos eles, é conhecido como doulos, escravo. É diferente do que estamos vivendo hoje. Sim, Ninguém quer sim. ser escravo. Exatamente. Né? Então, continuando aqui, mais alguma pergunta, mais alguma fala, Júnior? Tranquilo? Podemos prosseguir? Joia. Podemos. Competências duráveis do administrador. Olha só, irmãos. Um conhecimento, né?
É importante ele ter essa capacidade de poder... Eu não ia conseguir cortar, não. Oi? Oi, Gil? Não, pastor, nada não. Tá. Ele tem esse conhecimento pleno, ele sabe do que ele está fazendo, como fazer, é um excelente profissional, é uma pessoa que se atualiza, né? É uma pessoa que tem uma perspectiva bem aguçada, uma visão panorâmica, holística, e ele tem atitudes, é uma pessoa que sabe, de fato, fazer. Ele é proativo, ele tem esse desejo de empreender, de liderar, de interagir. Ele bota a mão na massa, né? É uma pessoa proativa. E aqui, agora, introdução à administração e o administrador, aqui o professor ele vem colocando que o administrador tem essas categorias e papéis interpessoais, informais e decisórias. Interpessoais é relações com outras pessoas, informais, manter e desenvolver uma rede de informações, e decisórias, sabe fazer uma escolha ou uma opção, ou seja, toma decisões. Administração em sua perspectiva, né? Que rapidamente... Lê para nós, pastor Johnny, por favor. Agora. Administração. AD, direção, tendência, para, mais minister, subordinação, obediência. Aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, aquele que presta serviço a outro. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais. A tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas, de maneira eficiente e eficaz. Qualquer que seja a posição ou nível que ocupe, o administrador alcança resultados através da efetiva cooperação dos subordinados. Devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, as pessoas têm necessidade de cooperar com as outras pessoas para, em conjunto, alcançarem objetivos que isoladamente não poderiam alcançar. Joia. Obrigado, pastor. Imagina. Irmãos, olha que interessante, né? Hoje nós estamos até intitulando essa matéria como gestão eclesiástica. Mas, antigamente, se falava muito sobre administração eclesiástica. Cada período vai se destacar uma terminologia. Gestão, administração, são sinônimos, tá? Antigamente, talvez vocês vão lembrar, na década de 80, houve um livro que se destacou muito, que era chamado Gerente Minuto, de Ken Blanchard. Já ouviram falar? Já ouviram? Não. Não? O Gerente Minuto. Então, antigamente se falava sobre essa questão, o gerente. Não era nem a administração, era o gerente. Né? É que nem hoje, por exemplo, podem ver que a palavra empreendedorismo ela está em alta. Hoje todo mundo quer ser empreendedor. O que você é? Eu sou empreendedor. A pessoa, antigamente, você perguntava para várias pessoas, o que você faz? Eu sou comerciante. O que você tem? Eu tenho uma bomboniere, eu tenho uma farmácia, né? Eu sou um lojista, eu tenho um comércio, eu tenho uma padaria. Hoje todo mundo é empresário. Novas tecnologias, né? Porque é um nome que está, né, em alta, é um nome... Então, assim, são sinônimos, né, irmãos? Está errado falar que quem tem uma bomboniere é um empresário? Claro que não. Ele trabalha para ele. É muito mais fácil você trabalhar para os outros, trabalhar para si, ter uma padaria. Pararam para pensar o trabalho que dá uma padaria, meus irmãos? Você tem que acordar muito mais cedo que todo mundo. O primeiro que acorda já vai buscar o pãozinho, tem que estar quente. Verdade. Né? Você fecha a tarde, corre risco o dia inteiro, ganha ali nos centavos. Encargos pra caramba. Encargos a perder de vista. Se você tem ali um funcionário corrupto, já quebrou tua padaria. Ações trabalhistas no final. Exatamente, fora os clientes, né? Então, assim, percebam, eu costumo dizer e falar isso muito para os jovens, eu gosto de mostrar, porque hoje em dia, né,
com o advento da tecnologia, tem certas profissões que está dando muito dinheiro, principalmente essa garotada que sabe a linguagem da tecnologia, estão fazendo coisas assim que em pouco tempo ganham milhões, e aí eles acham que é fácil ganhar 1 milhão. Né? Esses dias aqui, tem até um desses youtubers aí que falou, não, porque é muito fácil ganhar 1 milhão, alguns milhões, e aí ele foi muito criticado por isso, né? Parece que é fácil ganhar 1 milhão, né? É óbvio, dependendo do que você faz, você vai trabalhar a vida toda e não vai ganhar 1 milhão. Isso não quer dizer que a pessoa não foi dedicada, é uma falácia, né? Claro, não estou dizendo que a pessoa não vai ser próspera, mas o que eu quero dizer é que tem certas janelas, que são as janelas do momento. A gente tem que admitir. Quem sabe fazer um trabalho nas redes sociais e sabe tirar umas fotos, tem um carisma, pronto. Esse garoto, em pouco tempo, vai estar ganhando muito em monetização. Mas é uma janela. E esse momento não é uma coisa que sempre aconteceu. Então, as terminologias, os conceitos, eles são perenes. As terminologias que vão mudando. Então, como eu disse, antigamente era o gerente minuto, inclusive eu trouxe até o livro dele, um novo livro dele, Ken Blanchard, tá? Fica aqui uma dica para vocês. Lidere como Jesus, lições do maior modelo de liderança de todos os tempos. Então, Ken Blanchard é o exemplo de uma pessoa que era um caipira, que escreveu esse livro e foi conhecido no mundo todo, enriqueceu. E depois de rico, ele foi evangelizado. E aí, ele foi evangelizado, ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus e começou a ler a Bíblia, ele falou, pelo amor de Deus, tudo que eu falei no meu livro, eu tive algumas ideias, mas Jesus já fazia tudo isso. Aliás, o que Jesus fazia era muito melhor do que eu ensinei. Jesus é o melhor líder de todos, escreveu essa obra. Geralmente, as histórias das pessoas são outras, né? Mas Ken Blanchard, esse é um breve testemunho dele. Então, assim, dentro dessa perspectiva da administração, lembrem disso, gestão. Por que eu estou gastando esse tempo de mostrar princípios, né? Irmãos, quantas são as igrejas que acabam sendo fechadas por uma questão de administração? Você já conheceu alguma igreja assim? Questão financeira? O pastor era uma bênção, tinham pessoas ótimas, mas foram falhos na administração, seja ela na administração de pessoas, na administração de recursos, seja ela na maneira de saber ali tomar as decisões. Perceba, uma igreja se fechar. Conheceram alguma assim? Eu conheci várias. O pastor era uma bênção, mas de repente tomou uma decisão errada, os obreiros não souberam, junto com o pastor, resolver aquilo, a igreja fechou. Agora, perceba, eu não estou querendo colocar culpas. Igrejas podem fechar, outras podem. Nós, pastores, podemos errar, fazer um... Pensem, irmãos, muitas vezes a gente faz certas dívidas dentro de uma realidade. Muda-se a realidade do país, muda-se a realidade dos irmãos ou da região. Pegamos aqui essa região nossa como Alto Tietê, quantas são as grandes empresas daqui da região? De repente, tem uma mudança de chave nas empresas da região, 50% das nossas entradas ou 80% vão mudar. Então, pensem como muitas vezes um planejamento cuidadoso pode ter as suas dificuldades, né? Então, continuando aqui, rapidamente. Administração e as suas perspectivas. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Elas podem estar em recuperação judicial. Oi, Júnior? Podem estar em recuperação judicial. Né? Recuperação judicial, é verdade. É Leia para nós, Júnior, por favor. E é uma nova terminologia, acho que vai chamar falência. Praticamente isso, né? Pode acontecer. Reúne o conceito de várias ciências, influência da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, influência da Igreja Católica e dos militares, Sun Tzu, Staff e Linha, Clausewitz, origem do movimento atual, Descartes, século XVII, James Watt, 1736, final de 1819, máquina a vapor,
Revolução Industrial, economistas liberais, Revolução Francesa, livre concorrência, Adam Smith, 1723 a 1790, especialização de operário, racionalização da produção. Ou seja, aqui ele está dando uma abordagem que sempre houve essa questão da administração e as suas perspectivas, em cada período da história. Por isso que a gente vê que, na realidade, só se mudam as maneiras, as palavras, mudam-se as estruturas. Era na monarquia, ou era ainda antes da monarquia, vamos colocar o que os dias de Abraão, em que ele era um nômade, seminômade. Tinha administração com Abraão? Claro que tinha. E depois, nas cidades-estados, tinha administração? Claro que tinha. Olha Jericó, com as suas muralhas. Olha os filisteus. E depois, no reinado de Israel e nos outros reinos, havia claro que havia. Sim. Os tesouros, a parte financeira, o exército, os conselheiros, e depois nos impérios. Claro que existia. Como que se manteve de pé um império como foi, por exemplo, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Neobabilônico, o Império Medo-Persa, os próprios impérios assírios, o Império Grego, o Império Romano, gestões, administrações, só conseguiram ter êxito por causa da sua estrutura, por causa dos seus princípios, né? E a gente vê isso ao longo de toda a evolução humana com relação à Revolução Industrial e às demais inovações, né? O José no Egito, né? Que administrou lá. Exatamente, né? Então, olha aqui, né? Escola clássica ou científica. Na administração, temos um ritmo lento até o início do século XX. Escola clássica ou de administração científica, administrar, planejar, organizar e coordenar as atividades e os seus subordinados. Aí vem aqui essas pessoas que são até nomes fortes na administração, que é o Taylor e o Henry Fayol, que eles vão trabalhar em cima da experiência, o método dedutivo e a racionalização e o trabalho. E o Fayol é a análise lógica dedutiva, planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Ideias centrais. O homem é racional com valores econômicos. Administrador determina a única maneira certa de executar o trabalho. Administração é igual a uma ciência. Quem produz mais ganha mais tarefas. Ela acaba sendo maior, no caso, do que os homens, dentro de uma perspectiva aqui, né, da demanda. A centralização por decisões, tarefas mais importantes que os homens, mostrando aquela questão de posicionamentos com relação à sua execução, metas. E aí você vê que aqui esses nomes são nomes importantes na administração. Agora, olha só que interessante, irmãos. Enquanto eu fazia o meu MBA lá na FGV, eu tive uma matéria chamada... deixa eu pegar aqui até o livrinho... de estratégia, muito interessante. Onde está o livro? Não estou achando agora. Não sei onde ele está. Mas, quando a gente pensa sobre essa questão de gerenciar uma igreja, precisamos de estratégia ou não, irmãos? Claro. Jesus tinha estratégia ou não? Claro. Os apóstolos tinham estratégia ou não? Só que as propostas de Deus são diferentes das propostas dos homens. Mas os princípios são parecidos. Da perspectiva humana, você tem os seus conselheiros, você tem ali os seus embates, você tem suas avaliações, você tem a história, você tem ali os seus termos. Na perspectiva divina, você consulta a Deus. Você usa os sábios, os anciãos, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria, diz Provérbios. Você busca a Deus em oração, você tem um embate contra as trevas, ou seja, as perspectivas mudam, mas os direcionamentos vêm. E mesmo depois que vêm os direcionamentos, como que você vai executar aquela estratégia? Mesmo sendo de ordem espiritual, a gente vê que Paulo, por exemplo, quando ele está indo para uma região, ele vê que Satanás o impede, mas depois o Senhor aparece para ele numa visão por meio do varão macedônio. E ali ele vai, segue essa instrução, e ele vai criando as suas estratégias, vai buscando a Deus. Ou seja,
não desprezem esses conhecimentos técnicos, porque eles podem ser úteis. Eu me lembro que quando eu ia para o meu curso lá na FGV, fiz gestão em pessoas, um MBA muito bom. Irmãos, quanto eu fui enriquecido. Por quê? Porque você aprende coisas que você aplica, você já faz dentro da igreja e você não tem noção que aquilo realmente está certo. E tem coisa que você não pode realmente fazer, porque nem fora, secularmente, se faz. Né? Então, assim, é muito interessante que muitas linguagens, elas emanam da Bíblia. E quando a gente começa a estudar gestão, administração, nós vemos que no manual de Deus já tem todas as diretrizes. Se a gente for cuidadoso, a gente vai antecipar várias lições da faculdade. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu fico encantado com essas experiências, né? Aqui são alguns nomes de escolas das relações humanas. São vários períodos, várias pessoas importantes, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Outras escolas que surgem, como behaviorismo, estruturalismo, sistemas abertos, são apenas, irmãos, aqui são terminologias que são dados como partes dessa matéria. É óbvio, aqui, irmãos, são matérias que quem faz administração de empresa ou quem vai fazer gestão tem que mergulhar mais nesses temas. No nosso caso, não que seria errado a gente mergulhar, mas a nossa proposta, de fato, é essa daqui, administração eclesiástica, então a gente vai começar agora sobre esse ponto. Querem comentar sobre um pouco sobre essas escolas? Não. Não. A minha área é muito administração. Né? Como? Não é muita. Não é muito o meu gênero, administração, não, mas a administração básica mesmo, né? Sem esses conceito mais rígido acadêmico, mas... E aqui, deixa eu até dar um conselho para vocês, viu, Júnior? Ó, esses dias atrás eu conversava com um obreiro lá da igreja. Enquanto eu conversava com esse obreiro, ele está conosco já tem uns 10 anos, aí ele se abria para mim e disse, sabe, pastor, algum tempo atrás, naquele meu jeito de administrar, eu acabei falhando com os meus compromissos de dízimos e ofertas, tal. E aí, sabe, eu até me abrindo aqui para o senhor, tal. Eu falei, não, meu irmão, obrigado, né? Mas sempre nos procure, sempre nos fale, para a gente orar mesmo, porque nós sabemos, né, irmão, que nessa questão da administração de uma igreja, tudo nasce no mundo espiritual. Se materializa no mundo físico. Então, a nossa fidelidade a Deus, a nossa piedade, ela vai se propagar aqui, né? É inevitável, não é assim? Pode ver, né? É um padrão que nos acompanha o tempo todo. E esse irmão, quando ele falava isso, eu falava, poxa, irmão, eu achei que você nunca tinha furado. Porque assim, eu não fico acompanhando, sabe? Ah, o fulano deu dízimo, Beltrano não deu, eu não fico acompanhando. Porque é uma questão de consciência dos irmãos. Tem pastores que faz isso, não acho errado. Cada pastor segue o seu time. E aí, enquanto eu estava conversando com ele, ele falou, sabe, pastor, aquele dia que o senhor disse assim, irmão, se você tem dificuldade de administrar, mas se a sua esposa é uma excelente administradora, entrega o olerite na mão dela, confia nela. Poxa, pastor, aquilo lá para mim foi libertador, porque eu me enrolo. E eu entrego tudo na mão da minha mulher. E ela, ó, ela não fura com o dízimo, ela paga as contas e ainda sobra dinheiro no final do mês. Só por Deus. E aí eu dei risada, eu falei assim, não, meu irmão, você falou agora, Júnior, me fez lembrar, né? Cada um tem, você é o homem das letras, você é o homem das leis, né, Júnior? Você não é o nome dos números, né? Entendeu? E então tem pessoas que realmente nessa área, pastores, eles são fracos. E se ele insiste com isso, ele pode ver o ministério dele ruir, porque ele pega e continua insistindo em áreas que ele é fraco. Então, esse pastor que tem um lado fraco na administração, ele tem que chamar pessoas que sabem fazer isso muito bem, para ele poder se concentrar nas áreas dele
e ele não comprometer a saúde financeira da igreja. Porque esse pastor, se ele tem dificuldade na administração, e aqui eu estou me voltando mais para uma questão mais administrativa, técnica. Não estou falando aqui de administrar pessoas, tá? Gerenciar pessoas ou liderar pessoas em ministério. Aí já é uma área mais espirituosa. Mas mesmo assim, tem pessoas que são bons na arte de pregar, mas na hora de cuidar de pessoas não são tão bons. Até na hora de liderar pessoas e departamentos não são tão bons. Acontece. Nenhum problema, meus irmãos. Como eu disse, o pastor muitas vezes é excelente pregador, excelente professor, mas na hora de administrar o caixa da igreja, ele não é bom. E aí ele tenta fazer porque não tem quem faça, aí de repente as contas não fecham, ele já não prega mais direito, a cabeça dele ferve, e aí bagunça a conta da igreja com a conta pessoal, e vira um pandemônio, aí quando você vai ver é um ministério que... Então, o que a gente aconselha? E aqui fica um conselho para vocês. O pastor, quando ele notar qualquer coisa como essa, ele tem que chamar pessoas idôneas, pessoas que dão um bom testemunho, e abrir, irmãos, eu preciso de vocês nessa área. E se ele notar que os irmãos ali não estão fazendo um trabalho como ele gostaria, apresenta a igreja, fala, irmãos, eu preciso de mais gente. Essa é uma área que eu tenho dificuldade. E por quê? Porque, irmãos, a saúde financeira ou a saúde administrativa faz parte do processo. E por que eu digo que faz parte? Porque, vamos lá, a nossa vida espiritual tem a ver com o nosso corpo físico ou não? A nossa vida espiritual tem a ver com as nossas finanças ou não? Claro que tem. A nossa vida espiritual tem a ver com a nossa emoção? Claro que tem. Nós somos um conjunto, irmãos. Se a nossa parte financeira não estiver em harmonia com a nossa parte física, com a nossa parte mental, com a nossa parte emotiva, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, mesmo que eu seja um gigante, um Davi, na área da espiritualidade, eu vou me abater. Porque nós temos essa mania de pensar, se espiritualmente eu estou bem, não importa se as finanças estão caco. Não, meu irmão, importa. Porque nós somos um conjunto. As finanças, como o corpo, perceba, olha que coisa mais simples e tola, mas isso é uma pérola. O meu espírito e a minha alma habitam nesse corpo. Se esse corpo não está bem, como que eu serei canal de Deus abençoando os irmãos se a minha mente e as minhas emoções estão em atrito juntamente com o meu corpo, com o meu espírito, porque eu estou sofrendo algum problema na carne? Eu posso até me comunicar bem, mas vai ter momentos que eu vou estar em crise. Então, perceba que essa questão administrativa, ela parece ser simples, mas ela é complexa. Ela é complexa. Estão conseguindo captar? Né? Me fez lembrar esse irmão, Júnior. Esse irmão entregou, e eu dei parabéns. Falei, filho, deixa a varoa cuidar do caixa, porque tem pessoas, mulheres, que são excelentes na administração. Só sobra, nunca falta. E põe na mão do homem, falta. Então, entrega o manche. Ah, mas a minha mulher é controladora. Aí o varão tem que ser um pouco mais firme, de saber conversar. Para bem, eu estou te dando, mas vamos lá, também você não me joga para escanteio, né? Me põe no banco da reserva, me põe no banco das reservas das decisões. Não é assim. É porque agora ela está no manche que ela vai desconsiderar o marido. Não, papéis. Ela vai honrar esse marido. Se ela é uma mulher piedosa, ela vai prestigiar. A mesma coisa acontece com a igreja. Se é uma igreja piedosa, vai valorizar o pastor. Olha, se o pastor tem dificuldade administrativa, ele vai ser menos pastor por causa disso? Tolice? Obra do cão, isso daí. Se ele tem dificuldade administrativa, é porque ele tem. É que nem outros têm virtudes matemáticas e outros têm dificuldades na gramática. Isso faz parte das pessoas. Ninguém é completo, né? Só há um Jesus Cristo. Nós somos servos, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Continuando aqui os slides. Então, beleza? Vamos agora para a parte da administração eclesiástica. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. A gente é muito bobo, né? Não, eu não posso falar que eu tenho dificuldade nas finanças, porque senão as pessoas vão achar que eu não sou espiritual. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uhum. Eu acho que se eu não falo, aí eu tenho um problema espiritual, porque eu estou vendo que tem ali um cramunhão, um devorador, e eu estou aqui tentando lutar contra ele e perdendo todas as batalhas. Né? Admitir, né? Como que é, Júnior? Admitir, né? Admitir, exatamente. A mudança de chave da administração de uma empresa, de uma instituição, para a administração eclesiástica é muito grande, irmãos. Lembra que eu falei que eu ia fazer alguns apontamentos sobre
a igreja e a empresa? Lembrem disso, irmãos, a igreja tem a ver com organismo, com algo vivo, com corpo. Uma empresa tem a ver com uma instituição, com algo, com uma corporação, com uma organização, eu diria, secular. Ela existe. Se a gente negar que uma empresa não é algo vivo, ela é viva, mas de que ordem? Da ordem dos homens. E uma igreja, ela é viva, mas ela é viva de que ordem? Da ordem de Deus. Então, perceba que há um abismo que muda uma coisa da outra. Então, é importante vocês nunca se esquecerem disso. A administração eclesiástica tem a ver com o quê? Com o cuidado com o quê? Com esse organismo chamado igreja. E esse organismo chamado igreja, esse corpo chamado igreja, como ele está fincado os pés aqui na terra, e nessa terra ele precisa de um CNPJ, ele precisa de uma conta no banco, ele precisa de uma administração, e aí então a gente vai fazer toda a administração com essa ótica espirituosa de que é um organismo. Assim como a igreja ela tem uma relação, como nós lemos no primeiro bloco, com a família, um paralelo com o casamento, com o matrimônio, a empresa ela tem um paralelo com essas instituições humanas, com essas organizações, com essas empresas. Ou seja, são coisas totalmente distintas, uma da outra. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Joia? Sim. Então, Maísa, leia para nós, Fia, por gentileza. A administração eclesiástica preconiza a administração de uma casa ou de um palácio. Deus constrói sua casa pelo trabalho dos que foram chamados a esta tarefa, ou despenseiros, mordomos dos bens a eles confiados. Como o Júnior mencionou, os termos, nós somos escravos, nós somos mordomos, nós somos os operários, os remadores que ficavam ali nos pavimentos inferiores remando, segundo um comandante. É isso que somos. Então, quando a gente pensa na administração eclesiástica, nós precisamos lembrar que do pastor ao membro mais novo da igreja, todos somos servos. E que estamos ali cuidando de uma casa. Que casa? A casa de Deus. Que pode ser pequena ou pode ser grande. Por isso que a ideia de que a igreja nasce em casa, ou nasce na família, e ela se propaga para outras famílias, ela é brilhante. Por isso que quando eu administro bem a minha vida, naturalmente eu administrarei bem a minha igreja. Então, por isso que esses padrões vão se repetindo. Agora, na empresa, você pode ver que muda. Eu posso ser uma pessoa totalmente atrapalhada na minha vida financeira, mas lá no emprego, se eu sou uma pessoa que faço a minha tarefa muito bem, beleza, eu estou empregado. Mas já para o ministro do evangelho, essa conta não fecha. Porque esse ministro do evangelho, se a conta dele, vamos supor, eu sou o tesoureiro da igreja, na igreja eu administro muito bem, mas na minha casa é só o fiasco. Mais cedo ou mais tarde na igreja vai ser o fiasco. Ou mais cedo ou mais tarde eu também vou ter que entregar a administração da tesouraria. Por quê? Porque eu vou ter problema em casa. Eu não vou conseguir ter saúde para servir na igreja, porque a minha casa está em desordem. Por isso que a administração eclesiástica tem a ver com essa matriz que começa em casa. Que pode ser, quem sabe, um palácio. De repente, Deus te deu aí o dom de ser um Davi, que vai ter um palacete, né? A igreja, no conceito institucionalizado, ela ganha relevância, o templo e a denominação, diferente Sim. da igreja orgânica, em quem tem valor e relevância são as pessoas. Sim, sim. É isso que estabelece o paralelo. Sim. Por outro lado, né, Júnior, como eu falei, né, no primeiro bloco, a gente não pode jogar tudo fora, porque, de fato, como é bom, olha, hoje aqui nós estamos nesse curso médio em teologia, aprendendo sobre essas demandas para servir melhor a nossa igreja.
hipoteticamente, se tivéssemos aqui 15 alunos, ou se tivéssemos 50 alunos, seriam 50 igrejas aprendendo melhor sobre isso. Vamos supor que fôssemos de uma mesma igreja, que na nossa igreja local tivéssemos um grupo de 5.000 pessoas. Eu iria estar treinando vocês para a gente servir ali essas 5.000 pessoas. Ou seja, né, como é importante saber desses valores para que a gente possa servir bem no reino, né? Uhum. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Organização bíblica. Pode ver que essa questão da administração, da gestão, da organização, está lá na Bíblia, né? Uhum. Pode ler para nós. Formação do universo. Ordem nas coisas criadas. Preparo do meio ambiente para o homem. Administração de Moisés e o conselho de Jetro. Êxodo 18, né? 13 a 17. Clipe Gurus. Ou seja, aqui, Jetro foi tipo quase que o guru de Moisés, né? Uhum. Vamos dizer assim, né? E perceba, Jetro não ficou depois dando carteirada para Moisés. Jetro passou uma lição, Moisés aprendeu a lição. Maravilha. Porque tudo que Deus faz é em harmonia, irmãos. Irmãos, uma coisa que me apaixona, porque tudo que Deus criou não tem lixo, porque tudo se recicla. Toda a criação de Deus tem no caos há uma ordem, há uma organização, há uma beleza. O lixo, na sua essência, é criação nossa, do ser humano, em virtude do nosso pecado. Interessante, né? Porque tudo que Deus faz na natureza, ela se recicla. Mesmo nas coisas mais catastróficas, há uma reciclagem, né? Continua para nós, Júnior, por favor. José no Egito, Esdras e Neemias, reconstrução de Jerusalém. Noé, construção da área. Salomão, construção do templo. Ou seja, temos exemplos Uhum. né, aos montes sobre administração, excelência, sobre posicionamento, né? Percebam que a construção do Templo de Salomão com relação às muralhas que Neemias construiu são diferentes. Mas Sim. você concorda que naquelas gerações foram importantes? Sim, nesse contexto. No contexto, Neemias foi um pequeno Salomão. Para aquela geração e para as próximas gerações, Neemias foi tão importante quanto Salomão. Sim. Por quê? Porque ele reparou as muralhas. E é interessante que nesse templo, nesse contexto, o templo era importante. Quando a gente volta a falar sobre igreja, já que no Novo Tempo, Jesus fala que nem aqui, como na Samaritana, o templo agora são nós, pessoas que habitam o Espírito, né? E Exatamente. forma a igreja de pessoa, e não Sim. o templo, o edifício. Nesse contexto era importante. Mas exatamente. Agora... né? Então, por isso que a gente não pode desprezar. O fulano de tal ficou tanto tempo, só fez uma igreja. Irmãos, é uma igreja. Tudo bem? E daí? O outro fez 10, o outro... Sabe, essas disputinhas nossas performáticas. Tamanho, né? Tamanho. Por exemplo, o Jonathan Edwards foi uma pessoa importantíssima para a sua geração. Importantíssima para o seu contexto. Importantíssima para a sua nação. Ele não fica se sentindo menor porque George Whitefield era um pregador poderoso. Cada um tinha sua relevância. Né? Então, continua para nós, Júnior, por favor. Jesus organizando seus discípulos, 12, depois 70. Mateus 10:1, Lucas 10:1. E na multiplicação dos pães, formação de grupos. Instituição dos diáconos, Atos 6, de 1 a 4. Advertência sobre a construção da torre sem recursos, Lucas 14, 28. Dá uma pausa aqui, Júnior. Perceba que aqui Jesus, ele mostra a importância de usarmos técnicas e prudência. Irmãos, é tão fácil para nós pastores fazermos algo usando a fé de vocês. Eu dou um passo de fé e falo, irmãos, tenhamos fé, mas eu estou pensando nos irmãos. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas a gente tem que ter um discernimento se ali é realmente Deus nos conduzindo ou se é a nossa vaidade. Porque é muito fácil a gente pôr essa conta na fé dos irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que o mesmo milagre que vai acontecer amanhã, Deus pode fazer acontecer agora.
Pode ver. Quantas são as vezes que Deus pode fazer algo agora conosco? Deus pode mandar o recurso agora, e depois a gente comprar o prédio. Ou não? Claro. Ou Deus pode nos ensinar fazendo uma dívida para a gente comprar um prédio, porque é uma pedagogia divina. Se Deus nos guiar a isso, se a gente sentir a direção, que a gente faça contas com prudência. Porque podem ver, irmãos, as pessoas que muitas vezes se enveredam, né? E aqui fica uma dica, irmãos. Guardem isso fica como uma máxima. Tudo que Deus levanta, Ele sustenta. Em qualquer setor que for. Se Deus te quiser usar no Brasil inteiro, Ele vai dar recursos. Se Deus quiser nos usar no Alto Tietê, Ele vai nos dar recursos. Se Deus quiser nos usar nas Américas, Ele vai nos dar recursos. Porque a obra é dele, não é nossa. Uhum. Então, perceba que muitas vezes nós queremos fazer certas coisas e forçamos, e muitas vezes Deus não autentica, e quando a gente naufraga, a gente culpa A, B, C, o diabo. Então, creio nisso, que o mesmo Deus que nos levanta manda os recursos a favor. Pode ver que a gente vai ver isso em todo o Velho Testamento, em todas as alianças, e a gente vai ver isso no Novo Testamento, em cada período da igreja. E mesmo depois na história da igreja primitiva, a igreja sempre foi triunfante. A gente sempre triunfará, porque nós somos o corpo do Mestre. Amém? E o corpo do Mestre é muito bem conduzido e orientado pela cabeça, que é o Mestre. E nisso a gente tem que fazer o nosso melhor. Sim, tá? Desafio aos irmãos, que sejamos honestos. Os irmãos muitas vezes começam a prosperar, só olha para o umbigo. É verdade mesmo, aí o pastor tem que descer o cajado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter essa ciência do quê? De fazer cálculo, de fazer perspectiva. Tem horas que Deus vai nos ensinar na privação. Isso é pedagógico. Meus irmãos, não vejam as dificuldades financeiras como uma coisa do diabo. Não, meus irmãos, isso é maravilhoso. Há uma riqueza nisso. Há uma lição. Guardem essa máxima. Administrar quando faltam recursos, qualquer idiota faz. Porque quando está sobrando dinheiro, qualquer idiota gasta, paga, está sobrando. Agora, administrar na escassez, só pessoas cheias do Espírito Santo, só pessoas muito sábias. Aí entra os Josés do Egito, entre os Neemias, entre o Daniel. Estão entendendo? José do Egito era brilhante aonde? Ele não era brilhante lá com o faraó, ele foi brilhante lá na cova, lá no trajeto em que ele foi vendido, quando ele foi ser auxiliar de Potifar, depois quando ele foi traído e jogado no calabouço. Ele era brilhante porque ele era brilhante. A grande gestão e a grande escola de José não foi na casa dos seus pais, foi depois da cisterna em diante. Ali nasceu o administrador José. Aonde ele nasceu? Na abastança ou na escassez? Na escassez. Meus irmãos, a escassez é uma matéria-prima maravilhosa. É um milagre maravilhoso. A escassez, Deus está nos ensinando. É maravilhoso. Guardem isso. E aí curtam a escassez, curtam a dificuldade, porque quando vierem os 7 anos de gados, ou melhor, ovelhas, gados gordos, aí a gente vai deitar e rolar. E quando vierem os 7 anos de trigos que caem, tão pesados, a gente vai deitar e rolar. Sim. Porque na sobra de dinheiro, qualquer idiota administra. Na ausência de dinheiro, só pessoas brilhantes. Não. E muitas vezes a gente... É nessa hora que Deus vai nos treinar. Guarda isso. Não. Aí a gente tem que fazer conta, né? No caso de José, você acha que foi uma habilidade ou capacidade natural ou espiritual? Eu acredito, Júnior, que as duas coisas. Porque, ao mesmo tempo, eu vejo que é Deus que deu o dom da visão a ele, quando ele recebe. As duas coisas, né? Mas ele tinha uma mente muito aguçada. Eu noto que José era aquela pessoa que tinha sede de aprender o tempo todo. Mas sobre o aprendizado, sobre a inclinação, o temor estava muito além. Ele temia Deus, e pode ver quantas são as vezes que a Bíblia diz, e o Senhor era com ele. Agora,
quando nós parafraseamos as palavras dos profetas, o que os profetas diziam ao povo desviado? Voltem-se para mim, venham para mim, porque quando vocês vierem para mim, eu vou até vocês. Não é assim? Uhum. E por que no texto de Gênesis destaca essa fala do Espírito Santo? E o Senhor era com José. Uhum. Porque antes de qualquer coisa, José era com o Senhor. A grande herança de José era o Senhor. O grande anseio de José era o Senhor. Pode ver que a maneira em que ele foge da mulher de Potifar, sejamos honestos, irmãos. Ali ele podia estar com um burrinho encostado né, na sombra o resto da vida dele, pegando a patroa né? E detalhe, meu irmão, vamos lá. Você acha que a esposa de Potifar era feia? Ah, tá. Comandante da guarda do Egito. Meu irmão, ele podia ser o velhinho, encurvado, vesgo, era o homem mais poderoso do Egito, entendeu? Com certeza era uma mulher lindíssima. A Bíblia não fala. Mas ele olha para o Senhor. Então, o que a gente vê? Eu vejo nele essa pessoa que tinha essa mente aguçada. Por isso, irmãos, aqui, ó, vamos lá, voltando ao que eu falei. O que é administrar o caos? É pensar. O que é viver o caos? É refletir. Esses momentos de privação são momentos de crescimento. Pode ver, as pessoas são tão tolas, Deus está dando uma lição para elas e elas estão reclamando, murmurando, achando que o dinheiro vai resolver. Meus irmãos, olha o mundo está rico. Olha o que tem acontecido na nossa história atual. Só para vocês, deixa eu dar um dado aqui financeiro. A Bolsa Americana está quebrando o recorde. Dow Jones, S&P, Nasdaq, está quebrando recorde sobre que recorde? Nas máximas históricas. Estamos em guerras, estamos com inflação no mundo gigante, que, na minha opinião, ela não abaixa. Esquece, daqui os próximos 10 anos não teremos inflação baixa como éramos. Pode ser que diminua, achate, voltar, não, esquece. O mundo se regionalizou. Então, essa regionalização cria-nos o quê? Cria-nos aquela defesa. Você não vai fazer mais chip Taiwan, você vai criar a sua indústria de chip nacional. Você não vai deixar tudo na mão ali ali no nariz da China. Quanto que cria agora, quanto que sai para você produzir a sua tecnologia? Muito mais cara. Que lá é o centro tecnológico né, da fabricação de microchip. Então, o que acontece, irmãos? Isso tudo cria um mundo inflacionário, ou seja, mas no meio de tudo isso, se você for acompanhar as empresas americanas, temos 8 empresas ou 5 empresas. Irmãos, é uma loucura. Elas, como a gente chama os guidance, os ROI, as projeções de crescimento é absurda. Microsoft, Apple, NVIDIA, Google, né, a própria Meta, Facebook, é um absurdo. Parece que eles não param de romper máximas, ganhar mais dinheiro, criar mais coisas, ou seja, a economia real americana ela está sofrendo, mas a economia digital americana está jogando dinheiro no mercado. Por isso que os americanos estão com 2 empregos, o cartão americano de juros, a taxa de juros lá, muitos americanos estão usando agora seu cartão de crédito para financiar, mas eles estão com um emprego, estão tendo mais empregos, e você fala, não, o mundo não está em caos? Tá, mas essas empresas de tecnologia estão... Olha que momento. Então, percebam, aprender, a gente precisa aprender, essa sede por aprendizado. E a gente pode, né, tá vendo isso nos nossos dias, né? Então, eu vejo José do Egito, Júnior, com essa mente, que tinha o dom, mas não era uma pessoa que ficava, ele não parava no tempo. Ele continuava se aperfeiçoando, sabe? Tanto que a visão que ele teve lá, dos tempos, né? O faraó. Sim, tanto do gado quanto da... Exato. Ele dá uma solução. Exato, e depois ele operacionalizou na prática. Exato. E pode ver que o texto não fala que foi Deus que deu ali a ideia da operacionalização. Verdade. Foi ele mesmo. Verdade. Fazia parte dele.
Agora, irmãos, é aquilo, né? José é fora da curva, né? Bom, lê para nós o último ponto, Júnior. Deus, desde o princípio, agiu de maneira organizada e quer que este exemplo seja absorvido e praticado por seu povo. 1 Coríntios 14, 33. Ou seja, esse lado da organização bíblica, da administração, está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Temos muitos exemplos, né? Tá bom, meus irmãos? Deu a hora aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Eu sei que é chover no molhado, mas percebe, irmãos, quando eu falei há pouco que na sobra de recursos qualquer idiota administra, parece bobeira, não é? Mas pega aí um parente que está sobrando dinheirinho, tudo é fácil, é óbvio. Meu irmão, dá para o Tchongo um monte de dinheiro, ele vai administrar. Quando se sobra, irmãos. Agora, administrar na escassez, só gente extraordinária. Agora, vamos lá. Vamos trazer para a prática. Sabe aquelas irmãzinhas que criou o marido? Criou, quando eu digo criou, é aquela que cuidava das finanças, porque o marido é um pingaiada. Fez com que 5 filhos se formassem. Verdade. Essa mulher é genial ou não? Essa irmã, que é uma anciã hoje, que mal sabe ler e escrever, é estratosférica ou não? Nunca Sim. deveu nada para ninguém. Imagine essa mulher ter nascido numa família rica. Seria uma empresária de alta escala. Está entendendo? É assim a vida, né? Então a gente tem que olhar e ver o que é riqueza em qualquer área. Onde a gente extrai um princípio de riqueza? Nos caos, que é uma matéria-prima. E a gente vai ter muito disso para passar, viu, meus irmãos? Na igreja, nos ministérios. Pode ver, a igreja ela é feita com o dízimo, irmão. É o dízimo da órfã, do viúvo, da viúva pobre, é assim. E a gente vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Beleza, meus irmãos? Podemos parar aqui a gravação? Beleza. Podemos. Joia. Sim, Vou fechar senhor. aqui.